Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vou falar com vocês sobre São Domingos de Gusmão, o santo que Nossa Senhora usou para propagar o Santo Terço para o mundo inteiro. Então, antes de dar início à vida desse santo maravilhoso, seus milagres, seus prodígios, as aparições de Nossa Senhora para ele, para ensinar a humanidade a como proceder no caminho rumo ao céu, vamos pedir ao Senhor que envie o Teu Espírito Santo sobre nossos corações, para que quando essas palavras tocarem os nossos ouvidos, que elas possam atingir o nosso coração, a nossa alma, e que essas palavras, a vida desse santo possa nos elevar mais a Deus, que a vida desse santo possa nos conduzir ao caminho ao céu, que a vida de São Gusmão possa nos ensinar como ele ensinou tanta humanidade, por ensinar cada um de nós hoje. Então vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos lá então. Eu me emociono falar a vida dos santos porque eu sou apaixonada mesmo pelos nossos santos. A nossa Padre Paulo da Canção Nova costuma dizer que a nossa Igreja Católica é uma fábrica de santo, e realmente é. Então vamos lá para a biografia, de São Gusmão, de São Domingo Gusmão. A família então dele, Dom Félix de Gusmão e Dona Joana de Azá, formaram um casal feliz. Seus filhos Antônio, Mares e Domingos são o melhor testemunho da vida conjugal que Deus chamou a seu santo serviço. Antônio foi sacerdote e dedicou sua vida ao serviço dos pobres e doentes no hospital. Olha só, gente, um dos filhos, então, o irmão, do nosso santo São Domingo de Gusmão, foi então sacerdote e dedicou a vida toda para o cuidado dos pobres e doentes em um hospital. Domingos, o caçula da família, também foi escolhido por Deus para ser sacerdote da diocese de Osama, o pai e fundador da grande família dominicana. Manes seguiu os passos do seu irmão, vestiu o hábito de irmão pregador e se dedicou ao anúncio da palavra de Deus. Gente, que coisa mais linda! Os 3 irmãos, então, 3 sacerdotes que trabalharam e doaram sua vida, aos pobres. A mãe tem um sonho que revela a missão de São Domingos. Dona Joana, era uma mulher muito querida por ser compassiva e generosa com os pobres e necessitados. Aí vem então, gente, já de berço, essa santidade de família. A mãe tem esse sonho então, com o seu filho São Domingos. Dona Joana era uma mulher muito querida e conta a tradição que Dona Joana, quando grávida de Domingos, certa noite, sonhou que dava à luz um cachorro branco e preto, que segurava na boca uma tocha, com a qual ia incendiando o mundo por onde passava. Oh, glória! Preocupada com o sonho tão singular, foi visitar o mosteiro de São Domingo de Silos, próximo a Quelegura, e pediu ao monge que fizesse a interpretação daquele sonho. Na antiguidade de suas orações, ouviu a seguinte resposta: seu filho será um fervoroso pregador do Evangelho, e com sua palavra atrairá muitos à conversão e alertará os pastores da igreja contra seus inimigos. Essa resposta tranquilizou Dona Joana, que esperou pelo tempo em que o Senhor cumpriria o seu desígnio. Por isso, os escultores e pintores representaram São Domingos de Gusmão acompanhado de um cão com uma tocha na boca, com uma significativa legenda: Domini Canis, isto é, Cães do Senhor. O batismo. O menino do sonho misterioso nasceu
a 24 de junho de 1170. Foi batizado na igreja paroquial de São Sebastião de Caleruega. Em gratidão a São Domingo de Silos, seus pais lhe puseram o nome de Domingos. Durante a cerimônia do sacramento do batismo, sua mãe viu uma luz à frente do menino, com um resplendor extraordinário. Desde então, essa luz nunca mais deixou de iluminar seu rosto. Depois de 50 anos, irmã Cecília Romana, discípula de São Domingos, escreveu: de sua face saía certas maravilhas, graças e representada por uma estrela na testa de Domingos. Por isso, a liturgia dominicana conta: ó luz da igreja, doutor da verdade, pregador da graça. Milagre do vinho. Joana era muito compreensiva. Vendo a miséria dos pobres, doava muito dos seus bens. Distribuía também vinho de um certo túnel. Nessa circunstância, chega Dom Félix cansado. Dona Joana não tem uma gota de vinho para oferecer a seu esposo, pois tinha dado tudo aos pobres. Naquele momento, lembra-se de uma maravilhosa passagem bíblica das bodas de Canaã, da Galileia, e tomando o menino Domingo nos braços, prostra-se em oração e Deus escuta seu pedido. E premia sua caridade, fazendo aparecer vinho no tonel. E logo veio o elogio do velho espanhol: Dona Joana, que vinho tão saboroso! Gente, que coisa mais linda, né? Não tem como não se arrepiar, não ficar com a garganta engasgando, né? E as lágrimas querendo correr, só de falar da vida desse santo, que eu sou apaixonada por ele. O estudo da Lectio Divina, o estudo da Sagrada Página, ou Levictio Divina, como se costumava chamar o estudo da teologia na época, ocupava-lhe todo dia a parte da noite. Verdadeiramente era incansável quando se tratava de estudo. Era um estudante austero e mortificado. Vestia-se de beber vinho e daqueles passatempos que a juventude apreciava. Domingos vivia atento às necessidades do próximo e sentia-se profundamente solidário com o sofrimento dos outros. Fez da sua casa a casinha de esmola, o dispensário onde os pobres podiam encontrar alimentos, roupas e até dinheiro para comprar a liberdade de alguns cristãos cativos dos mouros. Os seus livros foram entregues para ajudar os pobres. O método seguinte na época obrigava a estudar os comentários bíblicos dos santos padres. As questões de difícil interpretação eram submetidas a uma explicativos chamado glosas. O aluno copiava-os em tábua de cera e os voltava para casa, transcrevia cuidadosamente em seu livro de pergaminho, especialmente preparados com couro de cabra. Eram, pois, muito valiosos. Comovido pela extrema situação dos pobres, entregou tudo o que possuía e, quando já não tinha o que repartir, não duvidou em vender os seus livros de pergaminhos, escrito por seu próprio punho. Quando seus mestres e companheiros tentaram impedi-lo, Domingo respondeu: não quero estudar com peles mortas enquanto os homens morrem de fome. A humildade de São Domingo de Gusmão. Certo dia, uma pobre mulher apresentou-se a Domingos, suplicando-lhe, com lágrima nos olhos, uma ajuda em dinheiro para resgatar seu filho, feito prisioneiro pelos mouros. Naquele momento, Domingo estava sem dinheiro e não sabia como ajudá-la. Então, cheio do espírito de caridade, colocou-se à venda para resgatar o prisioneiro. Assim, Domingos entendeu que o povo necessitava de outro tipo de ajuda. Oportunamente, deu enviar-lhe um mensageiro para ensiná-lo. São Domingos, cônego regular. Na universidade, Domingos conheceu e fez amizade com seu professor Diego de Azevedo, cônego e prior do Cabido de Osma. A ele abriu
seu coração e manifestou o desejo de ser sacerdote. Desde aquele dia, Domingos começou a pertencer aos Cabido de Osma. Professou e jurou observar a regra de Santo Agostinho, vestindo o hábito de cônego regulares. Desse modo, Domingos incorporou-se definitivamente nessa feliz comunidade, no ano de 1196, com apenas 26 anos de idade. Por sua profissão religiosa, renunciou à posse de bens. Visto ser de uma família rica, poderia herdar muitos bens e comodidades próprias da sua condição social. Deste modo, Domingos entregou pelo caminho estreito do seguimento de Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por nós para nos enriquecer com sua pobreza. De acordo com seu novo estado de vida, Domingos passava longas horas do dia e da noite em oração, em discernimento dos projetos de Deus sobre sua vida. Compaixão de Domingos Guzmão. Domingos, cuja vida estava plenamente identificada com o de Cristo, se comovia até a alma e chorava pelos sacerdotes, pelos pecadores, pelos pobres, pelos doentes. Em sua oração, aos pés do sacrário, torrente de lágrimas banhava o seu rosto, e seus irmãos podiam ouvir o gemido de sua alma aflita pelo sofrimento da humanidade. Suplicava entre soluços: Senhor, que será dos meus irmãos pecadores? Esse era o gemido frequente da sua alma. Facilmente concede e dispensa a seus irmãos, porém não se dispensa a si mesmo jamais. Tanto saudável quanto doente, observava todos os jejuns prescritos pela regra. O prior tenha no seu convento a faculdade de dispensar os irmãos quando achava conveniente, principalmente aquele que pede o estudo da pregação e a salvação das almas. Portanto, nosso empenho deve dirigir-se ao primeiro lugar e com plena dedicação que possamos ser úteis à alma do próximo. Domingos não só pregava ao povo e aos hereges, quase que diariamente, mas também aos irmãos. Queria que sua pregação fosse uma contínua conversão de todos. A ordenação sacerdotal. A ordenação sacerdotal de Domingos, aos 25 anos, veio dar resposta à sua inquietude. O seu sacerdócio deu-lhe a faculdade de pregar o Evangelho. O dono da hospedaria convertido. Dom Diego Domingos e sua comitiva foram acolhidos numa hospedaria de acordo com a dignidade de sua comitiva real. O cansaço de uma longa viagem a cavalo não foi empecilho para que Domingos dedicasse seu tempo em conservar e conversar com as pessoas que ali se encontravam. O hospedeiro escandalizado e confuso ao ver o bispo cavalgando em cavalos adornados, disse a Domingos: devemos evitar a riqueza, porque a matéria é má e devemos viver segundo o espírito. Você parece ser um cátaro, disse Domingos. É verdade, disse o hospedeiro. Diz, meu irmão, argumentou amavelmente Domingos, se a carne é má, por que o verbo de Deus tomou nossa carne? O hospedeiro refletiu alguns instantes e, não encontrando resposta, disse em meia voz: talvez tenha razão, deixe-me pensar. O diálogo se prolongou até o amanhecer. Domingos dava graças a Deus pela alegria de haver resgatado para a igreja o irmão que andava pelos caminhos do erro. O milagre dos escritos de São Domingos Guzmão. Naquela noite, os cátaros, sentados ao redor de uma fogueira, liam e comentavam os argumentos propostos por Domingos. De repente surgiu a ideia de recorrer ao juízo de Deus, próprio da época, para saber por meio de um milagre quem estava com a verdade. Para isso, deveriam jogar na fogueira o escrito de Domingos, juntamente com o dos hereges. Disseram: aquele que saísse ileso da fogueira seria reconhecido como portador da verdade. Havia chegado a hora em que o Senhor cumpriria sua promessa. Ao serem julgados, não sois vós que falareis, mas o Espírito do Pai que falará em vós.
Sem discutir nem fazer mais preâmbulo, os cátaros lançaram no fogo os escritos de Domingos e os seus. Para confusão de todos os presentes, o pergaminho de Domingos saiu voando aos ares, como se o fogo assim comprovaremos a verdade. Perdão, deixa eu ler de novo. Sem discutir nem fazer mais preâmbulos, os cátaros lançaram ao fogo os escritos de Domingos e os seus. Para a confusão de todos os presentes, o pergaminho de Domingos saiu voando nos ares, como se a maravilha que viram não os convencessem. Insistiram: lançaremos novamente ao fogo e assim comprovaremos a verdade plenamente. Pela segunda vez, o pergaminho de Domingos foi lançado fora das chamas, sem se queimar. Não satisfeito com o que viram, disseram: lancemos ao fogo pela terceira vez, então conheceremos a verdade, sem nenhuma sombra de dúvida. E pela terceira vez, o escrito de Domingos saiu intacto das chamas. No dia seguinte, os juízes cátaros se obstiveram de deliberar e ditar sentença. Simplesmente sentiram-se derrotados e envergonhados. O pergaminho que continua os argumentos e respostas de Domingos desapareceram das mãos dos pregadores cátaros. Porém, a verdade do sucedido transcendeu o impacto de muito. O broche de ouro daquela disputa maior foi a conversão de 150 cátaros que pediram para voltar o redil da igreja. A vivência dos pobres. Iam de lugar a lugar como os apóstolos, a pé, descalço, pregando a boa nova e mendigando o pão de porta a porta. A missão em Pruele. Daquela altura contemplou a planície bem cultivada e viu oculta entre as árvores a aldeia de Pruele. Conta a tradição que durante 3 dias Domingos viu arder sobre a cidade um globo de fogo. Então, que atendeu a Pruele estava marcada com o dedo de Deus para que o centro de seus apóstolos é o berço de sua ordem. Continuando então, com esse belíssimo testemunho de vida, milagres do nosso santo Domingos de Gusmão. A morte de seu amigo Diego. A morte de Diego, seu bispo e companheiro de pregação, longe de desanimar Domingos, reafirmou sua obra apostólica. Com perseverança e ousadia e audácia, continuou pregando a palavra de Deus em debates públicos e no entardecer de cada dia retornava a Prouvilhe. O milagre da barca. A barca seguia sobrecarregada e, quando menos esperava, naufragou em frente à capela de Santo Antônio Abade de Taules. Os náufragos, em desespero, começaram a pedir auxílio aos gritos. Domingos, que orava na capela, saiu correndo para socorrê-los e, ao ver que estavam sendo arrastados pela corrente do rio, orou suplicando. Com os braços abertos em direção aos céus, fez com que as vítimas nadassem em direção à orla, são e salvos. O exemplo da alegria de São Domingo de Gusmão. Exemplo de alegria de São Domingo de Gusmão. Quando tropeçava e caía, levantava-se contente, dizendo: uma penitência a mais. Oh, glória a Deus! Sabia vencer o sono. Ai, gente, eu tô apaixonada por esse santo. Sempre fui apaixonada por ele, mas lendo mais um pouco da vida dele, eu fico assim, meu pai, como gostaria de ser um pouquinho do que ele foi. Sabia vencer o sono, perdão. Em qualquer estação do ano, ele se encontrava no templo orando, diante de Jesus sacramentado, até altas horas da noite. Para não se deixar vencer pelo sono, recorria a estratégias de fazer orar todo o seu corpo, de joelho em prostração, com os braços em cruz, ou elevando até o infinito. Domingos não se acostumava a dormir em cama, preferia deitar e descansar no chão, enquanto a comunidade dormia placidamente. Um santo também, gente, que ele fazia isso em sinal de penitência também, era nosso santo João Paulo II.
Ele fazia as orações deitado no chão, com os braços abertos em forma de cruz. E ele dormia muitas vezes no chão em forma de penitência. Já bem velhinho, ele continuava fazendo isso. Santo Padre Pio também, desde os 5 anos, dormia no chão e era arremessado, por Satanás ao chão, e ali do chão ele dormia, muitas vezes todo machucado, porque o inimigo sabia do estrago que ele iria fazer. E quando ele estava todo machucado no chão, ele não tinha forças, para levantar, para ir para sua caminha, Nossa Senhora vinha e colocava um travesseirinho debaixo da cabeça dele, como um consolo. E outro dia os frades encontravam ele no chão, todo machucado, dormindo no chão, sempre com um travesseirinho debaixo da cabeça. E eles perguntavam: quem foi que colocou esse travesseirinho debaixo da sua cabeça, Padre Pio? Ele falava: Nossa Senhora, ela veio em auxílio quando eu estava apanhando, e depois colocava o travesseirinho debaixo da minha cabeça para eu poder dormir nesse chão. Então, muitos santos faziam isso. Sofreu muitas perseguições dos cátaros. Domingos experimentou também as piadas, humilhações e maldade de seus inimigos, dos povoados que missionava principalmente em Carcassone. Os cátaros os perseguiam, atiravam-lhe barro e insultavam-no, jogando palha seca pelas costas. Diante de tanto ódio, fazia tudo para ameaçá-lo de morte. Diante das ameaças, Domingo não fugia, saía com seus passos naturais, com atitude de bondade, e acolhia e respondia às suas ameaças, dando-lhe a razão da sua fé. Casa para acolher as prostitutas. No verão de 1215, o bispo Fouques de Toulouse entrega a Domingo a casa-lar de São Sernin para acolher moças pobres que haviam sido resgatadas da prostituição. Se encarregou de cuidar de sua instrução e providenciar meios para que pudesse trabalhar e ganhar seu próprio pão. Nascimento da Ordem dos Pregadores. No mês de abril de 1215, os padres de Toulouse, Frei Pedro Chilin e Frei Tomás Holoquente Pregadores, professaram o seguimento de Cristo, vivendo o mesmo estilo de vida de Domingos. Em meados do mês de junho do mesmo ano, a pequena comunidade com residência em casa de Pedro Seila recebeu uma carta do bispo de Toulouse, na qual confere a Domingos a missão de pregar na sua diocese e autorização para fundar a Ordem dos Pregadores. Inocêncio III acolheu o projeto de Domingos. Os mendicantes. O bispo Fouques é consciente das limitações econômicas da nascente comunidade de irmãos pregadores. Cria-se um fundo econômico proveniente aos novos irmãos pregadores da escola de absoluta confiança na providência de Deus, vivendo na mendicância itinerante. Preparação teológica. Para desempenhar a missão, de pregadores itinentes, Domingos não descuidava da formação permanente de seus companheiros. Numa manhã de domingo, inscreveu seis de seus irmãos na escola da teologia do professor inglês Alexandre. O que deve fazer um diretor espiritual? O que deve fazer um diretor espiritual? O prior coloque à frente dos novícios um mestre diligente para que instrua nas coisas da ordem, afervore-se às celebrações litúrgicas, corrija-os com palavra e com exemplo, proveja as suas necessidades, ensine-os a serem humildes. Visão dos apóstolos São Pedro e São Paulo. A inspiração missionária de Domingos era levar a palavra de Deus a todas as nações, ao mundo dos crentes de Jesus Cristo. Certo dia, quando orava na Basílica de São Pedro, em Roma,
teve uma visão dos apóstolos São Paulo. Parecia que Pedro lhe entregava um bastão e Paulo um livro, dizendo-lhe: vai pregar, porque Deus escolheu para ser o missionário e para esse ministério. Ao mesmo tempo parecia contemplar seus filhos espalhados por todo o mundo, indo de dois em dois a pregar aos povos a palavra divina. De regresso de Tolense, convoca todos os irmãos. Ele manifesta que, embora poucos em número, decidiu dispensá-los em diversas partes do mundo, bem convencido de que o grão espalhado frutifica e que amontoado apodrece. A cura do Frei Reginaldo. Estamos no ano de 1218. Domingo prega a quaresma em Roma. Entre seus ouvintes está o cônego Reginaldo de Orleans. Sentiu-se comovido pela pregação de Domingos. Quando se dispõe a visitar-lhe, cai gravemente enfermo. Domingos visita-o e anima-o com resposta. Ouve de Reginaldo a firme decisão de renunciar à cômoda vida de cônego para viver como um apóstolo, pregando em pobreza do Evangelho aos povos mais necessitados da palavra de Deus. Mas ainda pede a Domingos que o admita em sua ordem e faz a procissão de obediência em suas mãos. O enfermo se agrava e é desenganado. Domingo passa a noite orando diante do sacrário e ao amanhecer Reginaldo está curado. Conta a tradição que aquela noite, estando em febre, ela apareceu-lhe, Nossa Senhora apareceu a ele então, ungindo-lhe um certo bálsamo e disse: unge os teus pés com óleo santo como preparação para o Evangelho da Paz. Ele mostrou o hábito completo da ordem. São Domingos de Gusmão e o Rosário. Quando a tentação envolveu os irmãos nas dúvidas sobre a sua vocação, Maria lhe alcançou o dom da perseverança, abençoa o dormitório e cuida do sono. Quando surge a necessidade, Nossa Senhora os provê e serve. Não permite nunca que lhe falte o pão de cada dia e no ministério da pregação assiste-lhe manifestantemente. Domingo, em suas horas de encontro filial com a Mãe de Deus, sente a feliz inspiração de orar com o Evangelho. Assim nasceu a oração do Evangelho do Rosário, centrado no ministério do Verbo encarnado. Para combater os cátaros, Domingos lê um determinado acontecimento do Evangelho, comenta e convida a reflexão e conclui com a recitação da Ave Maria. Por isso, acertadamente, é chamado de Rosário, compêndio de todo o Evangelho. Encontro de São Domingo de Gusmão com São Francisco de Assis. No final de 1220, Domingos se encontra com o cardeal Ugolino em Toscana e, para sua sorte, tem a oportunidade de encontrar e conhecer Francisco, a quem desde aquele momento sente-se fraternalmente unido no amor do Senhor. Missão de São Domingo de Gusmão. Evangelização ardente com o exemplo da oração e da pobreza heróica do pregador revelam seu amor e às almas. Uma palavra que se dirige a todos os bons cristãos para melhorá-lo na sua vida espiritual mais profunda, de uma ação mais generosa e dos hereges para abordá-los na frente, iluminar suas mentes e conduzi-lo de novo ao Cristo ressuscitado. Enfermidade e morte de São Domingo de Gusmão. Domingo passa o dia e as noites em claro, entretanto sua enfermidade avança. Domingos pediu de imediato que ao falecer fosse levado ao convento de São Nicolau, porque queria ser sepultado junto com seus irmãos. Em nenhum momento a febre e dor mudaram a expressão do seu rosto, sempre sereno, sorridente e alegre. Na aflição e ao pranto dos irmãos, comovem Domingo e lhe arrancam palavras de consolo. Não chores, eu serei mais útil para vocês depois da morte, mais do que em vida. Frei Rodolfo está à cabeceira de Domingos e com uma toalha vai secando o suor mortal de seu rosto. De repente, Domingo murmura, começa os irmãos a recitar o credo, longa oração rituais, encomendação da alma de quando invocam. Vinde em sua ajuda, Santo de Deus, acude, anjos do Senhor, recebe a sua alma na presença do Altíssimo. Domingos morre na doce serenidade dos justos. Era tarde de 6 de agosto de 1221.
Na noite de 23 de maio de 1233, os irmãos se reuniram em torno do túmulo. Então, em presença de uma verdadeira multidão, os irmãos finalmente abriram o caixão, e cada etapa um perfume maravilhoso e misterioso espalhava por toda a igreja. Algum tempo depois, um pedido de canonização de Domingos foi apresentado pelo bispo pela Universidade e a comunidade de Bolonha, em 3 de julho de 1234. Gregório VI proclamou a santidade de Domingos. Continuando então esse vídeo aqui para vocês, falando dos milagres obtidos por meio do Santíssimo Rosário, transcrito por São Luís Maria Grimão de Montfort. Certa vez, São Domingos pregava a devoção do Santo Rosário em Carcassonne. Um herege zombava do Rosário e dos milagres, o que impedia a conversão dos hereges. Deus permitiu para castigá-lo que 15.000 demônios se apossassem dele. Seus parentes o levaram a São Domingos para livrá-los do demônio. O santo então insistiu para que todo rezasse o rosário em voz alta. A cada Ave Maria, a Santíssima Virgem fazia sair 100 demônios do corpo desse herege, em forma de carvão aceso. Depois que foi curado, objugou todos os seus erros e converteu-se juntamente com outros amigos seus, tocados com a força do rosário. A recompensa para aqueles, por seu exemplo, atrai a outros a essa devoção é enorme. O rei Afonso de Leão e Galícia, desejando que todos os criados louvassem a Senhora Virgem Maria com essa devoção, usava ostensivamente o rosário, porém ele mesmo não rezava. No entanto, todos os súditos rezavam. Caindo em grave enfermidade, e quando todos acreditavam morto, foi transportado em espírito ao terrível tribunal de Cristo. Viu ali todos os demônios que o acusavam em seus pecados. Quando já pensava estar condenado, apareceu a Senhora Virgem em seu favor. Trouxeram então uma balança, onde de um lado foi colocado todo o peso de seus pecados. No entanto, Nossa Senhora colocou no outro lado o enorme rosário que ele carregava na cintura, e esse pesava bem mais que os seus pecados. Então Nossa Senhora disse: obtive isso do meu bom filho, como recompensa pelo pequeno serviço que fizeste, carregando na cintura o rosário a sua vida inteira por alguns anos prolongada. Emprega-os bem e faz a penitência. O rei, voltando a si, disse: ó bendito rosário que me livrou das penas eternas. Passou o resto da vida com grande devoção ao rosário, rezando-o todos os dias. Dom Pero, primo de São Domingo, levava uma vida muito devassada. Sabendo que muitos ouviam os sermões do seu santo primo, resolveu ouvi-lo também. Ao vê-lo durante o sermão, São Domingos empenhou-se para fazer ver o primo em estado lamentável em que estava e que se encontrava. Imperminindo do pecado, não se converteu. No dia seguinte, São Domingo, vendo-o entrar novamente para tocar seu coração endurecido, resolveu fazer algo de extraordinário e gritou em alta voz: Senhor Jesus, fazei ver a todos desta igreja o estado em que se encontra este homem que acaba de entrar. Os fiéis, voltando-se para Dom Pero, viram-no rodeado de uma multidão de demônios, em forma de animais horríveis, que o prendiam às correntes de ferro. Horrorizado, tentaram fugir, mas, impedidos por São Domingos, permaneceram na igreja. Ele então prosseguiu: Conhece, desgraçado, o deplorável estado em que te encontras? Ajoelha-te aos pés da Santíssima Virgem, toma este rosário e reza-o com arrependimento e devoção e muda de vida. Ele se pôs de joelho, rezou o rosário e sentiu o desejo de confessar-se. O santo o atendeu em confissão e instigou-o a rezar o rosário todos os dias. Na saída da cara assustadora com que antes entrava, nem requisitos havia. Pelo contrário, brilhava como de um anjo, e assim morreu.
Em Roma havia uma fervorosa senhora cuja piedade edificava até os mais austeros monges. Certa vez foi confessar-se com São Domingo, que lhe impôs como penitência rezar um rosário e depois aconselhou-a a rezá-lo todos os dias em sua vida. Ela resmungou que rezava muitas outras orações e que não gostava do rosário, que já havia muita penitência. São Domingos insistiu até que, irritada, ela saiu do confessionário. Um dia, estando em oração, ela foi arrebatada em êxtase. A sua alma foi obrigada a comparecer diante do Supremo Juiz. São Miguel apresentou uma balança onde de um lado colocou todas as suas penitências e as outras orações, e de outro lado seus pecados e imperfeições. O prato das boas obras não conseguiu contrabalancear ao outro. Alarmada, recorreu a Nossa Senhora pedindo misericórdia. A Senhora Virgem colocou sobre a balança das boas obras um único rosário que ela havia rezado por penitência. Foi tão grande o peso que venceu o dos seus pecados. Oh, glória a Deus, você está arrepiando. Foi repreendida pela Virgem Maria por não haver seguido o conselho do seu servidor Domingos, que rezava o Santo Rosário todos os dias. Quando voltou a si, foi ajoelhar-se diante do Senhor Domingos, contou o ocorrido, pediu-lhe perdão pela sua incredulidade e prometeu rezar o rosário todos os dias. Chegou por este meio a perfeição cristã, a glória eterna. São Domingo, ao visitar Santa Branca da Castela, rainha da França, casada havia 12 anos, mas ainda sem filho, aconselhou a rezar o rosário. Ela assim o fez, e nasceu Felipe, seu primogênito, que cedo morreu. Além de redobrar as orações, ela distribuiu o rosário por todo o reino. Deus acumulou de graça e no ano de 1215 veio ao mundo São Luís, glórias da cristandade e modelo dos reis católicos. São Domingos, rogai por nós. São Domingos, então, expulsa demônios com a oração do rosário, instruído pela Virgem Maria. Durante o exorcismo, os demônios disseram ao santo que, com o rosário que pregava, levava o terror e o espanto de todos no inferno, e que ele era o homem mais odiado do mundo por causa das almas que lhe tirava com as orações do Santo Rosário. São Domingos lançou seu rosário no pescoço do homem endemoniado e perguntou-lhe qual dos santos do céu temiam mais e qual devia ser o mais amado e honrado pelos homens. Os inimigos, diante dessa pergunta, deram um grito espantosos de muitos dos seus que estavam ali presentes, caíram em terra pelo susto. Os malignos, para não responder, choravam, lamentavam-se e pediam pela boca do homem. E São Domingo que tivesse piedade deles. O santo, sem se alterar, disse que não pararia de atormentá-los até que respondesse o que lhe havia perguntado. Então eles falaram que o diriam, mas em segredo, ao ouvido e não diante de todos. O santo, ao contrário, ordenou-lhe que falasse alto, mas os diabos não quiseram dizer nenhuma palavra. Então Padre Domingos se ajoelhou e fez a seguinte oração: Ó excelentíssima Virgem Maria, pela virtude de seu saltério e rosário, ordena a esses inimigos do gênero humano que respondam a esta pergunta. Em seguida, uma chama ardente saiu das orelhas, nariz e boca do homem possuído. Os demônios rogaram a São Domingos que, pela paixão de Jesus Cristo e pelos méritos da sua Santa Mãe e de todos os santos, os permitisse sair desse corpo sem dizer nada, porque os anjos o revelariam em qualquer momento que quisesse. Mais tarde, o santo voltou e, a se ajoelhar, levou outra prece. Ó digníssima Mãe da Sabedoria, sobre cuja saudação de que forma deves rezar este povo que está instruído, peço-vos para a saúde dos fiéis aqui presentes, que obrigue a esse vosso inimigo e abertamente confesse aqui a verdade completa e honesta.
Apenas terminou de pronunciar essas palavras, o santo viu perto dele uma multidão de anjos e a Virgem Maria que golpeava o demônio com uma vareta de ouro, enquanto lhe dizia: responda a pergunta do meu servo Domingos. Deve-se levar em consideração que o povo não via nem ouvia a Virgem Maria, somente São Domingos. Os demônios começaram a gritar: ó inimiga nossa, ó ruína e confusão nossa, por que vieste do céu para atormentar-nos de forma tão cruel? Será que preciso por vós, ó advogada dos pecadores, a quem livrais do inferno, ó caminho seguro do céu, sejamos obrigados, para nosso pesar, a confessar diante de todo o que é causa de nossa humilhação e ruína? Ai de nós, maldição, e nossos príncipes das trevas. Ouçam, pois, cristãos, esta Mãe de Deus é onipotente e pode impedir que seus servos caiam no inferno. Ela, como um sol, dissipa as trevas de nossas astutas maquinações, descobre nossas intrigas, rompe nossas redes e reduz à inutilidade todas as nossas tentações. Vemo-nos obrigados a confessar que ninguém que persevere em seu serviço se condena conosco. Um só suspiro que ela apresenta à Santíssima Trindade vale mais do que todas as orações, votos e desejos de todos os santos. Temos mais medo dela do que de todos os bem-aventurados junto e nada podemos contra seus fiéis seguidores. Do mesmo modo, os malignos confessaram que muito cristão que invocaram ao morrer e que deveriam ser condenados segundo as leis ordinárias se salvaram graças à sua intercessão. Se essa Mariazinha do mesmo modo, os malignos confessaram que muitos cristãos que invocaram ao morrer, que deveriam ser condenados segundo as leis extraordinárias, se salvam graças à sua intercessão. Se esta Mariazinha, assim o chamavam em sua fúria, não houvesse oposto os nossos desígnios e esforços a tempo, teríamos derrubado e destruído a igreja e levado ao horror e à infidelidade toda sua hierarquia. Em seguida acrescentaram que ninguém que persevere na reza do rosário se condena, porque ela obtém para seus fiéis devotos a verdadeira contrição dos pecados, para que os confessem e alcancem o seu perdão. Foi então que São Domingos fez todo o povo rezar o rosário muito lenta e devotamente, e a cada Ave Maria que rezavam saiu do corpo do homem possuído uma grande multidão de demônios em forma de carvão incendiados. Quando todos os inimigos saíram e o herege ficou livre, a Virgem Maria, de maneira invisível, deu sua bênção a todo o povo, que experimentou grande alegria. Esse milagre foi causa da conversão de grande número de hereges, que aliás se escreveram da confraria do Santo Rosário, concluiu São Domingo Maria Grimão de Montfort. Esse então foi mais um vídeo aqui para vocês, da vida desse santo, o São Gusmão de São Domingo, um grande santo da Igreja Católica, para vocês aqui no canal. Espalhe esse vídeo como pólvora sobre todo o mundo e mostre às pessoas a importância de rezar o Santo Rosário todos os santos dias. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.